Saudações, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos continuidade aos estudos que temos feito sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Allan Kardec nos traz uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. É a passagem das mãos não lavadas. O evangelista assim registrou, abre aspas, então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu, por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer, sem haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Fecha aspas. E o codificador nos traz também uma outra passagem que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 37, versículo 40. Abre aspas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros, fariseus, pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Fecha aspas. Kardec quis demonstrar que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus que se encontram no Antigo Testamento para se aferrarem, para se dedicarem, para darem mais importância aos regulamentos que os homens haviam instituído. E da rígida observância desses regulamentos, eles faziam casos de consciência. Ou seja, os judeus deixaram de lado toda a observação da lei divina
toda a prática, a vivência do que os seus vários emissários entre os hebreus haviam trazido como ensinamento para aquele povo e se aferraram simplesmente a práticas exteriores. Com este tipo de comportamento, os judeus acabaram iludindo-se a si mesmos, porque eles achavam que, procedendo dessa forma, eles estavam quites para com Deus. Eles se conformavam com aquelas práticas porque foi assim que eles aprenderam, foi assim que lhes foi ensinado, e eles pensavam que Deus não exigia deles mais do que aquilo. Era mais fácil praticar atos puramente exteriores do que se reformar moralmente. Era mais fácil lavar as mãos do que expurgar as impurezas do coração. E hoje em dia, será que as coisas mudaram ou continuam na mesma? Ora, se lançarmos o nosso olhar, mesmo que de forma superficial, para o que as religiões, de forma geral, ensinam nos dias de hoje, nós vamos ver que verificou-se o mesmo com a doutrina moral de Jesus, que acabou ficando em segundo plano para muitos cristãos e, infelizmente, consideram a sua salvação muito mais garantida em função das práticas exteriores do que pelo aperfeiçoamento moral, pela prática do bem. O que se observa atualmente é que muitas pessoas acham que estão salvas simplesmente por frequentarem uma missa, um culto, por assistirem uma palestra ou por participarem de uma reunião mediúnica, por tomarem um passe, por se confessarem. E, na verdade, não é assim que a coisa funciona. A prática do bem, a busca pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, o trabalho de expurgar do coração todas as impurezas, as imperfeições, as nossas mazelas, os nossos vícios. São estes aspectos ensinados por Jesus que garantem a nossa, entre aspas, salvação. Não são as práticas exteriores, não é o simples fato de frequentar esta ou aquela instituição religiosa. Na parábola do bom samaritano, o Cristo nos ensina que nós nos salvaremos pela prática do bem. Esse é o caminho a seguir. Práticas exteriores e dogmas não salvam ninguém. É a estas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Tudo aquilo que não é ensinamento que provém do Pai, que provém do mais alto, não vingará, não ficará por muito tempo entre nós. Allan Kardec nos lembra que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, e que o homem não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Quer dizer que toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu verdadeiro objetivo. A melhor religião é aquela que mais forma homens de bem. O codificador sobre esse assunto se refere da seguinte forma, abre aspas: nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Fecha aspas. Cada religião atende às necessidades de um grupo específico de criaturas, mas não podemos negar que chegamos a um momento onde precisa se repensar as religiões. Jesus disse
a mulher samaritana aos pés do poço de Jacó, que Deus é espírito e que chegaria o dia em que os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e verdade. Nós entendemos que estes dias são chegados e é preciso que essas religiões, afeitas a práticas puramente ritualísticas e a dogmas que não podem ser contestados, dogmas estes obsoletos e que não resistem à razão e à ciência, precisam ser revistas a fim de que o homem não se perca em um labirinto de ilusões e tenham quedas cada vez maiores. Meus amigos, nós vamos falar agora um pouco sobre uma outra passagem destacada pelo codificador em o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre escândalos. E a passagem que Allan Kardec aborda está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículos 29 e 30. Nós vamos ler as passagens, mas antes gostaríamos de chamar a atenção do amigo ouvinte para uma nota da editora da Federação Espírita Brasileira, onde diz o seguinte, abre aspas, nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, o abuso do poder e etc. Fecha aspas. Vamos ao texto. Abre aspas. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Fecha aspas. O codificador, ao iniciar o estudo dessa passagem, nos lembra que, no sentido comum, a palavra escândalo está relacionada a toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo, lembra Allan Kardec, não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Existem muitas pessoas que se contentam em simplesmente evitar o escândalo, porque o escândalo ou o tropeço lhes faria sofrer o orgulho. Elas seriam, por assim dizer, desmascaradas. E isso, por consequência, lhes acarretaria perda de consideração, de prestígio, de status por parte dos homens. Desde que as suas torpezas, os seus vícios, as suas más inclinações fiquem ignoradas ou escondidas, é o que importa para que estas pessoas conservem em repouso a sua consciência. Ou seja, elas acabam enganando-se a si mesmas. Para estas pessoas, o Cristo também diria:
sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. De que adianta vestirmos uma máscara de pureza, fingirmos um comportamento que não temos ainda, se na verdade por dentro nós ainda estamos imundos? A quem, na verdade, nós estamos enganando, senão a nós mesmos? Kardec ressalta que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral e que existem situações que nós não conseguimos nem apreender totalmente o seu significado. Ele nos lembra que o escândalo, no sentido evangélico, já não é somente o que afeta a consciência de outras pessoas, mas é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. É toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Podemos dizer que, neste caso, o escândalo é sempre o resultado efetivo do mal moral. Jesus diz que é preciso que haja escândalo no mundo, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Claro que existem várias interpretações para essa passagem, mas, de uma forma geral, podemos dizer que o escândalo no nosso mundo ainda é necessário, porque o nosso planeta é um planeta que atualmente vive uma fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Os espíritos que aqui reencarnam ainda são espíritos imperfeitos, são espíritos ainda propensos à prática do mal, de forma que o escândalo ou o tropeço, infelizmente, ainda está presente nessa fase do nosso planeta. É uma condição inerente ao nosso mundo em função do atual estágio evolutivo da maior parte dos espíritos que o habitam. O Cristo também disse que é necessário que o escândalo venha, porque, uma vez estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. Quando eles estiverem cansados de sofrer devido ao mal que eles mesmos praticaram, naturalmente procurarão remédio no bem. É bom que fique claro, então, que a reação desses vícios serve, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. E Jesus ainda diz que ai daquele por quem venha o escândalo. Nós gostamos sempre de lembrar que há uma diferença muito grande entre o entendimento que as pessoas têm da chamada lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente, do conceito da lei de ação e reação, trazida pela doutrina espírita. Na lei de Talião, quando alguém corta a minha mão, eu tenho o direito de também cortar a mão desse indivíduo, do mesmo jeito que ele fez com a minha. Quando alguém me fere na face, eu também tenho o mesmo direito de feri-lo na face. Já de acordo com a lei de ação e reação, não. Se alguém me fez o mal, eu não tenho o direito de fazer o mal contra essa criatura. Jesus ensina a outra face. Todo mal praticado contra nós deve ser devolvido em forma de amor. Cabe única e exclusivamente a Deus o estabelecimento de processos de punição ou de correção junto àquele indivíduo que cometeu o mal. Não cabe a nós. Lógico que a justiça dos homens deve ser acionada nos casos em que for necessário, mas o homem não pode tomar para si o fardo de ser o justiceiro e de querer impor aos seus irmãos o castigo ou a punição que somente Deus pode fazê-lo. A própria lei divina dispõe de mecanismos capazes de fazer com que os culpados sejam, no momento certo,
chamados à reparação de seus equívocos, de seus erros, sem a necessidade de intervenção humana. Se houver a intervenção de alguém, este alguém se colocará na posição de devedor perante as leis divinas e estará automaticamente sujeito aos processos de corrigenda e reparação instituídos pela providência divina. As leis do Pai exercem a sua ação independentemente da intervenção humana. E na última parte da passagem, Jesus faz uma referência à reencarnação, dizendo que é melhor reencarnarmos sem algumas partes do corpo que poderiam ser motivos de escândalo ou de tropeços nessa encarnação, do que reencarnar com um corpo perfeito e falirmos novamente. Sobre esta passagem, o codificador da doutrina espírita faz o seguinte comentário, abre aspas, figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Fecha aspas. Bem, meus amigos, nós então chegamos ao término do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo e, para encerrar o programa de hoje, trouxemos uma página do livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier. É o capítulo 11, o título é Pureza e faz referência ao versículo que estamos estudando do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Abre aspas. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente,
Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o corpo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Fecha aspas. Com esta bela página de Emmanuel, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos os nossos irmãos pela companhia e já os convidando para que estejam conosco na próxima semana, quando iniciaremos o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos.